vamos refletir hoje nesse texto de 2 Pedro, capítulo 1, versículo de 1 ao 21. Essa versão, confesso, eu encontrei um pouco mais de dificuldade, né, de assimilar alguns versículos e, por sinal, achei até melhor nesses versículos o texto da NVI, mas como ela tem uma letra muito pequena, eu preferi continuar aqui mesmo, que a letra está mais apropriada para mim, né? A gente vai ficando velho, as dificuldades vão surgindo e a gente tem que recorrer aos recursos, né, os recursos extras. Então vamos então à leitura da palavra de Deus. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram a fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então Pedro sauda os irmãos, aos ouvintes, porque a carta de Pedro é universal. Pedro sauda os ouvintes, né, com essas palavras, reconhecendo antes de tudo a graça concedida por Cristo Jesus de nos tornar participantes do reino de Deus, de alcançar em Cristo as promessas de Deus. Então em Jesus nós somos agraciados com a promessa de quê? De vida eterna. E essa promessa de vida eterna, essa certeza de vida eterna, ela gera segurança em nós, principalmente em momentos como esse em que vivemos. Porque nós passamos a viver não mais as expectativas deste mundo, mas passamos a viver a expectativa da vida eterna, de que nós vamos alcançar depois dessa vida. Por isso, digo com toda a autoridade que um cristão, ele não está ruim diante da morte, ele está melhor, porque com a morte ele passa a ter a verdadeira vida, com a morte física, é claro, que há de acontecer com todos nós. Por isso que eu digo, eu não me preocupo com ela. No dia que ela vier, digo, Senhor, eu estou aqui, porque eu sei que eu vou para um lugar melhor. Vai ficar difícil para quem fica, mas a vida é assim, né? A gente não está desejando isso, é porque Deus sabe o momento certo de cada um ir. Mas quando vier, não importa a maneira como vier, nós estamos certos, e o que nos espera é muito melhor do que o que nós temos aqui. E é consciente disso que Pedro chama a atenção dos seus ouvintes para as palavras que ele vai transmiti-los, a partir do versículo 5. Palavra essa que tem como objetivo exortar, orientá-los a viver uma vida correta diante de Deus. Como participante do reino, como participante das promessas divinas, da natureza divina, evidentemente que nós devemos viver em igualdade, não é isso? Devemos viver em conformidade com os princípios relacionados a essa natureza divina. Tenho sempre falado isso aqui. E o versículo 5 diz: e vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, todo o esforço,
acrescentai a vossa fé, acrescente a vossa fé a virtude, e a virtude o conhecimento. Nós vamos aqui pontuar cada parte, porque para que a gente entenda o contexto da vida cristã, é preciso que a gente entenda esses primeiros passos na nossa vida. Nós nascemos, em Cristo, ganhamos essa nova vida, mas assim que nós nascemos, nós somos o quê? Nós somos bebês. E precisamos ir crescendo naturalmente para que possamos conhecer a vida que agora nós fazemos parte, agora nós temos, e sejamos pessoas adultas, Da mesma forma que uma criança nasce e tem que se tornar adulta para poder conhecer, as coisas da vida. Com Deus não é diferente. E a primeira palavra que me chama a atenção aqui é a virtude. Virtude é a disposição firme e constante de praticar o bem. Então é de suma importância que um servo de Deus que nasceu em Cristo Jesus tenha virtude, tenha disposição para fazer o que é correto, para fazer o que é justo, para fazer o que é certo. Não é apropriado para alguém que diz que tem Deus não ter essa disposição de fazer as coisas certas e andar, muitas das vezes, em conformidade com os conceitos errôneos do mundo, do qual nós andávamos antes. Não podemos mais ser assim. Nós temos que ter essa virtude, temos que ter essa disposição de praticar as coisas que são agradáveis a Deus, que são corretas aos olhos de Deus, e que vão com certeza levar outros a conhecer Deus através de nós. Isso nos leva a lembrar de Mateus capítulo 5, versículo 14 ao 16, quando diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Diz que nós devemos fazer boas obras para que nosso Deus seja glorificado, Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Uma vez salvo, queridos, nós somos convocados a viver para a glória de Deus. E nós só poderemos viver para a glória de Deus se nós tivermos disposição para fazer o que é certo, o que é bom, o que é correto, o que é agradável a Deus. E acrescente a essa virtude o conhecimento. Então, quando se tem virtude, logo se tem vontade de adquirir conhecimento. Conhecimento acerca de quê? Acerca de quem? Acerca de Deus, acerca da sua vida nele, que agora você tem. Não basta apenas conhecer e simpatizar com Deus, com os seus princípios, e não querer obter esse conhecimento, vivendo esse conhecimento, assumindo um compromisso com esse conhecer. Porque conhecer e não praticar seria melhor não conhecer. Certo? E junto ao conhecimento acrescente o quê? A temperança. E o que é temperança? É a qualidade ou virtude de quem consegue, de certa forma, dominar aptidões ou paixões, quem consegue moderar. Isso é a mesma coisa que domínio próprio. É aquela famosa frase que há na Bíblia, domínio próprio, lá de Gálatas capítulo 5, 5 ou 6? É 5. É 5. Então esse é o domínio próprio, a pessoa que tem aquela capacidade de conter os seus impulsos, de conter suas aptidões, suas paixões, seus desejos, suas vontades, entendendo que você não pode dar vazão a elas quando elas contrariam a vontade de Deus. Então é importante que a gente entenda esses passos aqui, para que nós possamos viver de maneira
coerente com a natureza divina que nós alcançamos em Cristo Jesus. Certo? E a temperança, a paciência. E a paciência, a piedade. E a paciência é a virtude, né, que consiste em suportar sofrimentos e infortúnios na vida. É uma coisa que falta aí muitos, né? Paciência. Eu mesmo não tenho muito. Dependendo das causas, né? Dependendo das causas, eu peço muito a Deus que me dê essa paciência todos os dias. E realmente suportar sofrimento e infortúnio na vida não é para qualquer um. Mas em Deus, nós precisamos aprender a ter a paciência. Porque isso vai nos identificar como verdadeiros servos de Deus. E a piedade, como já é conhecida, são aqueles que respeitam, que consideram as coisas divinas, que vivem para Deus, e têm temor. E por ter temor, por ter consideração, por ter respeito, obedecem. E obedecendo, obviamente, vai estar fazendo a vontade de Deus, vai estar glorificando a Deus e vai se identificar com o seu reino. E a piedade, a fraternidade, a capacidade de amar, né, o irmão, de amar aqueles da família e também os outros, principalmente quando se trata de igreja, porque a irmandade ela vai além do irmão de sangue. Todos vocês aqui que vocês estão aí são meus irmãos, assim como eu sou irmão de vocês. De maneira que se eu não for capaz de amar vocês, o amor de Deus, como diz João lá na sua primeira carta, não está em mim. Isso é complicado, mas é a realidade. Então é importante que nós tenhamos essa capacidade, né, de amar, de podermos nos simpatizar uns com os outros, né, de nos relacionarmos bem uns com os outros, sermos harmônicos uns com os outros. Isso vai demonstrar em nós o que é a presença de Deus. As pessoas que nos conhecem vão ver, verdadeiramente esse povo é diferente. Esse povo tem um estilo de vida que chama a atenção, diferente do que nós costumamos ver na sociedade. É importante, irmãos, que levemos isso a sério e não deixemos que isso passe despercebido. Que lutemos para alcançar essas características como cidadão do reino que nós somos, com a natureza divina que agora temos em Cristo Jesus. Tá certo? E isso vai se resumir tudo em amor. E o amor é o vínculo da perfeição. Se a gente ama, a gente, se é que podemos dizer assim, né? A gente acha que nós somos sermos perfeitos. Porque o amor realmente, quando a gente ama, a gente é capaz de qualquer coisa, dentro daquilo que agrada a Deus. Porque o amor foi a maior demonstração já existente na face da terra. Foi o que Deus fez por nós. De dar o seu Filho Jesus para morrer por nós, sendo nós pecadores, inimigos. Então esse é o amor. Não é o que muitos confundem por aí, como tapinha nas costas, tolerância a tudo que as pessoas querem, né? Fazer as vontades de todos, palavras bonitas, românticas, que são muito agradáveis, mas isso não quer dizer que seja amor. Até pode ser, né, pronunciada com amor, pode ser pronunciada por lábios amorosos, né, de sentimentos de amor, mas não caracteriza o amor, porque muitas das vezes as pessoas pronunciam palavras bonitas, palavras românticas, mas logo depois as ações não condizem com as palavras. Não estou aqui dizendo que exista essa impossibilidade de fazermos coisas que desagradam a outro, porque infelizmente, como seres humanos que nós somos, vamos sempre fazer, mas deveremos sempre lutar, queridos, para que essas coisas sejam o máximo reduzida da nossa vida, como cristãos. E assim nós estaremos com certeza nos identificando como cidadão do reino de Deus. Continuando aqui,
Porque se em vós, melhor dizendo, houver, e se em vós houver e abundarem estas coisas, isto é, se tiver em prática real essas coisas em vocês ou em nós, não ficaremos ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Como já foi dito, se eu sou capaz de exercer o que já foi dito aqui, a virtude, a temperança, a paciência, né? Com certeza eu não vou ficar estéril nem ocioso na questão de querer conhecer mais o Senhor. Eu vou continuar conhecendo, porque cada vez mais eu vou sentir desejo de conhecer. E quanto mais eu conheço, mais eu me agrado do Senhor. E eu vou estar cada vez mais próximo da sua vontade. Versículo 9. Pois aquele em quem não há estas coisas, aí está complicado, né? A Bíblia diz que essa pessoa está cega, nada vendo, ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Ele está dizendo isso aqui para quem é crente, que se converteu e não se importou em viver uma vida de transformação, em buscar essa santidade, em buscar essas qualidades que a gente já falou aqui em cima: a virtude, a temperança, a paciência, a fraternidade, o amor e etc. Quando a gente não vive buscando essas coisas, quando a gente vive sem essas características, nós infelizmente estamos enquadrados nesse contexto aqui. Nós estamos nos esquecendo de que fomos purificados desses pecados antigos e por isso eles não podem mais voltar a ser praticados por nós. Eles têm que ser esquecidos, eles têm que ser anulados das nossas vidas, porque agora nós pertencemos a Deus. Versículo 10. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Se formos diligentes, no sentido de viver o que Deus espera de nós, pode ter certeza que nós nunca tropeçaremos. Quando eu digo não tropeçar, quer dizer morrer espiritualmente. Certo? Porque tropeço em termos de erro todo mundo tem, infelizmente. Porém, se nós nos dedicarmos com muito mais veemência, com muito mais sede e seriedade em viver os propósitos de Deus, nós vamos errar muito menos. Não é isso? E quanto menos errar, mais nós estaremos agradando ao Senhor. Isso é bom para a gente. Versículo 11. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu só vou entrar no reino se eu fizer alguma coisa, eu praticar, então é por meio de obra? Não entendo dessa forma. Esse texto, para mim, ele diz o seguinte: se eu sou salvo, se eu pertenço a Cristo, essas práticas que nós lemos aqui atrás, elas se identificam comigo, certo? Logo, para mim, viver isso é normal, porque eu pertenço ao reino. Se essas práticas elas não se identificam comigo, aí alguém tem que duvidar da minha permanência no reino, se é que eu faço parte dele ou não. Porque tem que ter esse desejo, tem que ter esse sentimento real dentro de nós, mesmo a gente sendo falho, mas tem que haver essa sede por estar mais próximo do Senhor, por buscar mais a presença de Deus e acertar mais. Versículo 12. Por isso, não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas. Então o apóstolo Pedro deixou claro que enquanto ele estivesse, os versículos que seguem, eu não vou ler por causa do tempo, a gente já leu, enquanto ele estivesse vivo, no meio deles ele iria exortar o povo, iria orientar o povo, iria ensinar o povo, para que esses tivessem sempre consciente, né, da vida que eles deveriam viver.
certo? Mesmo sabendo que logo ele iria, mas ele iria tranquilo, porque estava certo de que o povo foi bem instruído. E esse sentimento, essa, digamos assim, essa disposição de querer sempre, né, que os irmãos esteja crescendo, esteja aprendendo, esteja evoluindo, esteja entendendo mais, ela deve ser sempre existente na vida de cada líder, de cada pastor. Porque a missão dele é essa, ajudar os irmãos a crescerem no conhecimento do Senhor. Queridos, vamos aqui caminhar para o final, para a gente não nos estendermos muito. Os versículos 15 diante diz: mas também eu procurarei em toda ocasião e depois da minha morte. Tenhais lembrança destas coisas. Então, enquanto eu estiver vivo ensinando, mesmo depois que eu morrer, vocês vão lembrar que eu sempre disse essas coisas. Façam assim, façam desse jeito, não faça isso. Entende? Então essa é a preocupação do apóstolo Pedro. Segue aqui no 16. Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas compostas, mas nós mesmos vimos sua majestade. Até o versículo 18, né? Ele faz menção daquele momento em que Jesus se transfigurou diante deles. E eles ouviram aquela voz dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ouviu. Lembra daquele momento em que os apóstolos que estavam com Jesus viram Moisés e Elias conversando com Jesus, transfigurado, e as roupas dele refletiam, brilhavam como a luz. E Pedro ficou encantado e disse: é tão bom ficar aqui, faremos três tendas, uma para Jesus, uma para Moisés e outra para Elias. E quando ele dizia isso, a nuvem tirou aquela visão dos olhos deles. E ouviu aquela voz e ele nunca mais viu mais nada. E Pedro faz menção disso aqui. Nós vimos a glória dele. Nós vimos a voz do céu dizendo: este é meu filho, em quem tenho prazer. Então, o evangelho que eu lhes ensino, a palavra que eu lhes ensino é verdadeira. Não é fábula, não é história, não é conversa inventada por alguém. É isso? E o versículo 20 e o 21 para Israel, ele diz: sabendo firmemente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Profecia quer dizer a mensagem, né? E as Escrituras é o que está escrito. Lembre sempre disso: profecia é mensagem. Seja ela de consolação, seja ela de exortação, seja ela de revelação. É mensagem do Senhor para as pessoas. Logo, quem transmite uma mensagem, ele está cumprindo o papel de profeta, não dentro daquele perfil de profeta do Antigo Testamento, que eu nem quero entrar nessa questão aqui. E o versículo 21, por último: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então, logo, querido, tudo que aqui está escrito não foi extraído da cabeça de homens. Por isso que eu tenho dito para os irmãos que estudam comigo de manhã, né? Estamos aí quase encerrando o estudo de fundamento teológico. Seja quem for o autor de um texto, por mais nomeado que ele seja, não feche os olhos e apenas escute o que ele fala. Investigue, analise, vá pela palavra e não pelo que você escuta das pessoas, de mim ou de outro, quem quer que seja. Se não estiver aqui, não dê crédito, porque a palavra é tudo, é Deus falando conosco. Mesmo que às vezes fale de coisas que a gente até estranha, mas isso é de Deus. De alguma forma Deus quis que nós soubéssemos o que aconteceu, para que nós estejamos atentos.
e não venha acontecer conosco também. Por isso ela é a palavra de Deus. Não foi de invenção humana, mas de homens inspirados pelo Espírito Santo, que transmitiram o que aqui está escrito, para me instruir, para instruir você a andar dentro dos propósitos de Deus. Porque um dia, tão certo quanto estamos aqui, nós deixaremos este mundo com tudo que ele tem, com toda a nossa ansiedade, com todas as nossas preocupações, com todos os nossos trabalhos, com todas as nossas conquistas. Deixaremos tudo, casa, carro, roupa, tudo. Vai ficar aí abandonado. Outras pessoas vão tomar conta, com certeza. Porque nós seremos levados, quem crê no arrebatamento, há de concordar comigo que tudo que tem vai ficar para trás. E nós só vamos levar mesmo o que ninguém consegue ver, mas que está nas mãos do Senhor. Essa é a vantagem de pertencer ao Senhor, de ser crente, né? Verdadeiro. Então, queridos, que Deus abençoe, que Deus fortaleça a cada um e conceda a todos uma excelente semana. Vamos orar, encerrando em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, amado Pai, te damos graças, Senhor, por esta noite. Suplico, Pai amado, a tua bênção sobre a vida de cada um dos amados irmãos que estão do outro lado da tela, ó Deus, acompanhando este momento de palavra, de ensino da tua palavra, Deus, de louvor e adoração ao teu nome. Que nós possamos viver, Senhor, verdadeiramente como esse texto nos ensina, para que assim possamos agradar ao Senhor e glorificar o teu nome enquanto aqui na terra estivermos. Fica conosco, fortalece a nossa fé e a nossa segurança em ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até o próximo encontro em nome de Jesus.